Alô, alô, galera! Mais um episódio do CláudioCast. E hoje eu sei que você está cansado de brigar por política. Por isso, os próximos 12 minutos não serão sobre quem está certo, mas sobre o que funciona para todos nós. Vamos falar sobre a polarização política e aprender mais sobre esquerda e direita, além dos bafafás de grupos políticos que atuam no Brasil, porém sem profundidade que você merece e precisa para escolher melhor o seu voto. Bora comigo, lembrando de ficar até o final, por causa da nossa revelação musical dos anos 80. Beleza? Vamos lá então, juntos agora. A questão da polarização na política brasileira aumentou muito, principalmente depois da eleição de 2018. E a esquerda e direita propõem situações políticas não opostas, porém com palavras, indumentárias diferentes. Tá? Existe muito ruído, existe muita diversidade com relação à realidade. Estamos a poucos meses das eleições de 2026 e o barulho das redes sociais é ensurdecedor. Tenta-se ganhar sempre no grito, sempre apontando erros um do outro, mas fazendo muito pouco quando se está no poder, embora entendamos que haja dificuldades porque o executivo não governa sozinho, precisa do legislativo e os interesses muitas vezes são diversos, o que complica bastante. Mas, por trás de todos esses gritos, toda essa barulheira, existem visões de mundo fundamentais que moldam principalmente o seu bolso, a sua saúde e o futuro do planeta. Por que nós falamos sobre isso? Porque o nosso canal tem como um dos pilares principais as suas finanças, a sua saúde e bem-estar e a sustentabilidade do planeta. Como eu falei anteriormente, prepare-se para um olhar técnico e imparcial. Afinal, o equilíbrio é a marca registrada do canal e a base de toda boa gestão. Vamos lá. Começando pelo pensamento da esquerda. O foco é coletivo. A esquerda prioriza a equidade. A ideia de que a sociedade é um organismo onde a força é medida pelo elo mais fraco. Isso aí já começa a bater de frente com os ideais da outra parte que nós vamos falar também. As propostas para 2026 sempre se falam em serviços públicos, o fortalecimento do SUS, a educação integral como motores de produtividade futura. A questão climática, então a nossa sustentabilidade entra aqui como política de Estado, protegendo biomas brasileiros para garantir o futuro das próximas gerações. A redistribuição, os impostos progressivos para financiar a infraestrutura social. E qual o valor para a coletividade? Reduzir o abismo social, que também diminui a criminalidade e aumenta o mercado consumidor interno, gerando uma paz social que, em tese, será duradoura se tudo isso der certo. Agora vamos falar da direita, onde o foco aí sai do Estado e vira mais a engrenagem da eficiência. Foco coletivo, a direita prioriza a liberdade e a ordem. A crença de que a prosperidade individual de muitos gera o bem-estar de todos. Para 2026, temos sempre a liberdade econômica, a desburocratização, para que os empreendedores gerem empregos sem as amarras do Estado, que muitas vezes, e é verdade, cria muitos impostos. A responsabilidade fiscal, que é o entendimento de que um Estado sem dívidas controla a inflação, e o imposto sempre é mais cruel para os pobres.
A segurança pública tem foco na ordem e no cumprimento das leis, como base para que o cidadão possa produzir e viver em paz. E o valor para a coletividade, a eficiência econômica gera recursos para que o país possa investir e competir globalmente, tirando pessoas da dependência estatal através da dignidade do trabalho. Qual a nossa análise crítica? Onde estão os riscos? O perigo dos excessos, uma esquerda sem responsabilidade fiscal, gera inflação e corrupção burocrática. Uma direita sem sensibilidade social gera exclusão e degradação ambiental. A pergunta de ouro para o mês de outubro desse ano é: esse candidato propõe soluções para o grupo dele ou para o sistema como um todo? Ele ataca o problema ou ataca somente o adversário? Conceito de sustentabilidade política. Um governo só é sustentável se ele entrega crescimento econômico. Então, crescimento econômico acaba sendo uma marca registrada da direita, mas precisa de justiça social, que é uma marca registrada da esquerda. Vamos agora discutir um pouco sobre o que nós discutimos até agora em termos de conclusão. O voto consciente que você deve ter. Votar pelo bem da coletividade exige abrir mão de fanatismos. Analise o plano de governo e não os memes do WhatsApp e redes sociais. Procure o equilíbrio. Busque quem entende que o Brasil precisa de eficiência para crescer e de humanidade para não deixar ninguém para trás. Isso, de fato, é muito importante. Será a grande diferença para que o seu voto valha mais. Não jogue o seu voto no lixo. Aprenda mais. Jogue essa informação na internet. Procure ler mais sobre e não acreditar somente em memes de WhatsApp, memes de redes sociais diversas. E lembrando sempre que, inclusive, qualquer influenciador, qualquer pessoa que fale sobre isso, pode muitas vezes direcionar para a direita ou para a esquerda e muitas vezes com uma visão míope. Então, tenha a convicção de buscar a informação, fazer uma autorreflexão, discutir educadamente, tecnicamente para sanar suas dúvidas e não acreditar nas bolhas. Você tem que procurar a informação como ela realmente é, verdadeira, sem ser amoldada por grupos. E essa vai ser a grande diferença. Aproveito para pedir que sigam também meu outro canal, Perini Forensics. Fala sobre estatísticas criminais, fala sobre golpes virtuais. Então, poder dar essa força, tem o outro canal. Vamos chegando ao final de mais um CloudCast. Espero ter melhorado um pouco as questões que definem o que é direita e esquerda. Lembre-se do que está acontecendo hoje no mundo, guerra Estados Unidos e Irã, os impactos no preço do barril do petróleo e outras problemáticas aí, tanto de valorização do dinheiro X, desvalorização da moeda Y, para não ser mais um a ser simplesmente empurrado como uma manada, mas sim conhecedor do que está acontecendo no mundo ao seu redor e o que isso realmente te impacta. Nós já tivemos um episódio no canal sobre minimalismo, importante também termos, né, esse minimalismo político também, de entender o que realmente é interessante para o país. Lembrando que durante esse episódio nós falamos que há também a dificuldade entre o legislativo e o executivo. Em outros episódios, antes da eleição, ainda falaremos sobre isso.
E, voltando agora um pouquinho para terminar nosso vídeo, vamos à nossa revelação musical do episódio. Vamos passar uma pequena parte. E acho que já foi o suficiente para quem gosta dos anos 80. Vamos falando de Under Pressure, música de 1981, entre o Queen e o David Bowie. Infelizmente, tanto o Fred Mercury quanto o David Bowie já morreram. Fred Mercury há mais tempo, morreu mais jovem. E o David Bowie já morreu um pouco mais idoso, pôde produzir mais arte. E esse contexto dessa música aqui fala sobre justamente pressão no sistema. Tá? É justamente sobre essa pressão moderna na economia e que nós temos que saber realmente sobre o mundo que nos cerca. Não deixe de escutar a música novamente, junto com o episódio. Ouçam, reflitam, verifiquem a tradução e com certeza farão um bom proveito dela. Ficamos por aqui. Agradeço quem ficou até o final. Permaneceremos falando sobre os nossos assuntos do canal, tendo esses checkpoints, tanto na política e em outros assuntos que sejam importantes para o nosso dia a dia, para a nossa sanidade mental, continuar bem, nossa saúde, nossas finanças e a sustentabilidade do planeta. Muito obrigado, até a próxima. Tamo junto!